Olá, pessoal. Vamos que vamos, né? Para as nossas questões da banca, mais a nossa teoria, né? E vamos que vamos, porque a prova está chegando, né? A prova está chegando e nós temos de mandar ver aí, né? Mandar ver. Então, só para vocês se organizarem aí, pessoal, eu já vou começar aqui hoje com a concordância nominal. Nossa, prof, por que já começar com a concordância nominal? É que é assim, pessoal. Eu pensei bastante, até me demorei para começar, né, a nossa maratona. Eu pensei o seguinte: só questões é legal, mas às vezes falta um pouquinho da teoria. Ah, não entendi, então, por que a letra A, por que a letra B? Aí eu optei por fazer uma breve revisão da teoria e depois, já na sequência, as questões da nossa banca. Depois, aí o conteúdo número 2 e as questões da banca. Assim até o final. Já vou adiantar para vocês que as aulas serão curtas. Não tenho, assim, previsão exata. 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Vai depender do conteúdo, tá? Mas não se preocupem que eu vou computando aí e no final vocês vão ter mais horas do que o contratado aí, tá? Então fiquem tranquilos. Dúvidas vocês podem mandar, né, pelo WhatsApp. Eu prefiro que usem o meu WhatsApp particular, né? Mas também pode mandar no grupo, não tem problema. Os conteúdos, né, são, vocês já viram aí pelo edital, que eram pesados, né? Mas nada que a gente não possa dar conta, tá? Então, eu já optei aqui, começarmos pela concordância nominal. Vou gravar aqui pelo Zoom, porque eu adoro escrever, tá? Eu poderia fazer outra forma de gravação, mas é que eu adoro escrever, eu adoro riscar. Isso acho que é trauma de infância, né? Que alguns já sabem. Eu adoro riscar, adoro escrever, adoro circular. Então, nós vamos aqui pelo Zoom, tá? As falhas técnicas desconsiderem, e as falhas técnicas aí, e o que for relacionado ao conteúdo, por favor, me perguntem, me questionem, estou à disposição. Então, vamos lá. Aula número 1, concordância nominal. A concordância nominal, o nome já diz, é a concordância do nome. Temos o artigo, o substantivo, o adjetivo, o numeral e o... Ah, não, o verbo não. O verbo já vai para verbal. Mas por quê? São 10 as classes de palavras, né? Artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral. Só esses 5 para concordância nominal. Por quê? O verbo faz parte da concordância verbal e os outros 4, a conjunção, a interjeição, a preposição e o advérbio, são invariáveis. Então, eles não possuem singular, não possuem plural, são sempre do mesmo jeitinho. Por exemplo, hoje, não temos hojes. Agora, não temos agoras. Aí não há razão para concordar. Então, nós precisamos desses 5: artigo, substantivo, adjetivo, pronome numeral. E 5 tem um que é o cara, que é aquele que manda. Eu mando e vocês me obedecem. Qual dos 5 será que manda? É o substantivo. O substantivo é o que manda. Ou seja, o artigo tem que concordar com o substantivo, o numeral tem que concordar com o substantivo, o adjetivo tem que concordar com o substantivo e o pronome tem que concordar com o substantivo. Aí, essa concordância nominal possui uma regra geral. Qual é essa regra geral aqui da concordância nominal? A regra geral é assim, pessoal. Masculino, masculino com masculino, feminino com feminino, singular com singular,
plural com plural. O que isso significa? Se eu for falar, por exemplo, homem, homem masculino. Se eu for colocar um adjetivo, vai ter que ficar no masculino. Homem bonito, mulher bonita, homens bonitos, mulheres bonitas. Então, essa é a regrinha geral da concordância nominal. Essa regra geral, então, atende a maioria dos casos. Eu quero usar um numeral. O primeiro presidente, ou singular, primeiro singular, presidente singular. O masculino, primeiro masculino e presidente masculino. Passei para o plural. Os primeiros presidentes. A primeira presidente. As primeiras presidentes. Eu sempre combinando. Mas antes de prosseguirmos, eu vou ter que dar uma notícia desagradável aí para vocês. O machismo existe até na gramática. Quando nós encontrarmos, por exemplo, 999 femininos e um masculino, qual ganha? O masculino. O masculino ganha. Exemplo é o coletivo, né, de bois, é a boiada. Às vezes só tem um boi e 3.599 vacas, mas é a boiada. Então, havendo o masculino no meio, prevalece o masculino. Então, agora, se eu tivesse um público aqui de 1.500 pessoas, 1.499 mulheres e um homem, eu diria que vocês são educados, vocês são simpáticos, vocês são queridos. Só porque eu tenho um homem aí no meio, tá? Quando vocês encontrarem um substantivo é tudo que dá nome, casa, flor, Maria, Helena, beleza, vários. Se for um só, é tranquilo, né? Como eu já fiz ali, homem bonito, mulher bonita, homens bonitos, mulheres bonitas. Agora eu posso colocar vários substantivos. Casa, carro, sapatos, meias, botas, saias e um único adjetivo. Aí eu tenho duas concordâncias, né? A gente chama de dupla concordância. Ou concordar com o mais próximo, com o último, né? Que é o mais próximo, ou facultativamente, vai para o plural no masculino, se pelo menos um deles for masculino. Se todos forem masculinos, né, daí não tem preocupação, é o masculino. Se todos forem femininos, prevalece o feminino, né? Então, aqui, carro e moto. Aqui eu estou dizendo para vocês que só a moto é branca. Só a moto é branca. Aqui, só a flor é branca. Mas eu posso usar a forma brancos para concordar com os dois. Agora, como cravo é masculino, flor é feminino, mas cravo é masculino, por isso ficou brancos. Luva e blusa. Posso concordar só com a blusa e ficar rasgada. Mas posso concordar com os dois, como os dois são femininos, aí vai dar o adjetivo rasgadas. Porque concordou com os dois. Podem ser 2, 3, 4. Agora, cuidado. Olha a regra 1. Primeiro o substantivo, depois o adjetivo. Agora vai ser o contrário. Primeiro o adjetivo e depois os substantivos. Isso aqui é mais fácil. Quando o adjetivo vier antes, só vai concordar com o mais próximo. Então, o mal concordou com o lugar e o má concordou com a hora. Um substantivo só e vários adjetivos, né? 2, 3, 4, quantos vocês quiserem. Aqui, cuidado. Eu tenho duas possibilidades. Colocar o artigo e o substantivo. As é o artigo. Coloquei no plural. O substantivo línguas, coloquei no plural. E aí, os adjetivos em inglês e português vão ficar no singular. Por que, prof, no singular? Porque só temos uma língua inglesa e só uma língua portuguesa. Tá? Estudo a língua
Ó, ou deixar assim, ó. A língua, o A está no singular, o substantivo língua também no singular, só que aí eu tenho que repetir o artigo. Porque se eu falar estudo a língua inglesa e portuguesa, daí eu dá a impressão que é uma língua só, aí misturada, né? Assim como eu quero a saia azul e branca. A saia azul e branca é uma saia só, com as duas cores. Quando eu quero a saia azul e a branca, daí são duas. Os poderes, isso aqui é plural. Aí os dois adjetivos, o singular. O poder, ó, que eu deixei o substantivo no singular, e por isso eu tenho que repetir o artigo aqui. O poder temporal e o espiritual. Ordem, pessoal, vamos por ordem na casa. Quem fala primeiro? Eu. Então, o ordinal é a ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Aqui é tranquilo, só que a gente tem que saber, né? Porque na hora da prova, a pergunta está certa, a gente fica em dúvida. Quando vier primeiro o ordinal, primeira e segunda é o ordinal. O substantivo eu posso deixar tanto no singular quanto no plural. Então, é fácil, porque os dois estão certos, mas justamente pelo fato de os dois estarem certos é que a banca pergunta. E aí a gente olha, bom, se o regra está certo, o regras é que está errado, né? Não, os dois estão certos. Agora, ó, aqui primeiro veio o numeral, né, o ordinal, depois veio o substantivo. Agora é o contrário. Primeiro vem o substantivo, aí ele vai para o plural, e os pronomes, os numerais, aqui no caso são os numerais, né? Os ordinais vão ficar no singular. Por quê? São vários artigos, mas o artigo terceiro só tem um, o artigo quarto só tem um, e o artigo quinto só tem um. Por isso que os numerais ficam no singular. Agora, aqui no item 6, a gente até vai bem rapidinho, porque também não tem graça. Nenhum nem outro é singular. Por quê? Um e outro. É para escolher um só. É para escolher um dos dois. Então, o substantivo fica no singular. Nenhum nem outro, caso você vai escolher. De um e outro lado. Então, vamos fazer a escolha aí, né? Isso aqui também nem aparece quase em concursos. Agora, o item 7 já é um pouquinho mais difícil. Um e outro. Substantivo. Lá no anterior era só o substantivo. Agora aqui eu já vou colocar também o adjetivo. Um e outro caso. Por que o caso ficou no singular mesmo, que eu falei no item anterior? Porque tem que escolher entre um e outro. Agora, é um caso mais outro caso. Então, o adjetivo vai para o plural. Um caso era obscuro, o outro caso também era obscuro. Aí deu obscuros. Uma e outra situação, o substantivo fica no singular, mas o adjetivo vai para o plural, porque são dois, né? Agora, aqui no 8, começa a pipocar. Uhum. Começa a pipocar. Mas também ainda está bem tranquilo aqui. Ou, pode ser o mais ou a mais, tanto faz. Masculino ou feminino. O e o a estão no singular. Então, o possível vai ficar no singular. Normal. Se eu usar o os ou as, que é plural, o possíveis, aqui também no plural. Tá? Olha aqui como é fácil. Esta flor é a... Olha o azinho no singular. Então, é a mais bonita possível. Quando eu tenho as, aí elas são as mais bonitas possíveis. Então, só combinar com o artigo aí, bem de boa. O item 9 fala em particípio mais substantivo. O que é o particípio? Aquele famoso verbo terminado com ado ou ido. Buscado, levado, corrido. Mas nem sempre termina com ado, ido. Por exemplo, fazer não é o fazido. É o feito. O pôr não é o ponhado, é o posto. É. E para o abrir não é abrido. Então, é o aberto. Vai concordar aqui com o
substantivo a que se refere. As portas, as. Então, ficou abertas. As portas fechadas. As portas consertadas. Os portões, ó, masculino, plural, os portões abertos. Os portões fechados. Os portões consertados. Concordância normal. Os contatos, os é masculino, plural, estabelecido se for no masculino plural, né? Por que eu tive essa ideia aqui, pessoal, de fazer um pouquinho da teoria? Porque eu já vi que eu mandei aí, né, em uma das aulas, exercícios, e alguns já têm mandado, a professora, tive dúvidas para fazer os exercícios. Então, porque teve dúvidas, porque está faltando um pouquinho da teoria. Então, bora lá na teoria. Anexo bastante, incluso, vamos cuidar aqui com bastante. Por quê? A maioria das pessoas acham que não existem bastantes, mas existem sim. Corresponde a muitos, muitas. Bastantes alunos, bastantes flores, bastantes livros, bastantes alunos. Se não tiverem dúvidas, mandem pelo menos um coraçãozinho para mim. Vocês sabem que eu sou carente. É verdade. Quando vocês vêm na aula presencial, é chocolate, né? Que mata a minha carência. Quando vocês não vêm na presencial, fico na online, tem que mandar coraçãozinho aí para mim. Senão eu vou ficar muito carente. Então, bastantes livros, bastantes pessoas, bastantes questões. Vamos fazer bastantes questões. Agora, aqui o anexo é muito fácil. Anexo terminou com o incluso terminou com terminou com leso, o mesmo terminou com o próprio terminou com o. Eles vão ser empregados no caso de masculino. Se for feminino, aí eu vou empregar o a. Anexa, inclusa, lesa, mesma e própria. Observem aqui, ó, que o nosso sujeito é as fotos. As fotos. Então, como é as fotos, eu vou fazer isso aqui. Vão anexas as fotos do evento. As fotos vão anexas. O anexas concordou com fotos, como é as fotos anexas. Vou pular um aqui, pegar um incluso. Os comprovantes, ó, os aqui, ó, os comprovantes. Os. Aí fica inclusos. Os comprovantes inclusos. E o bastante, já falei, né? Bastante do bastante, né? Ele vai para o plural como se estiver com sentido de muitos ou muitas. Muitas frutas, muitas pessoas, são bastantes pessoas. Aqui, professora, por que é lesa? Porque é a pátria. Pátria. Por que aqui ficou com ozinho? Porque é o patriotismo. Por que é com o aqui no final, prof? Porque ele é masculino. Por que é com azinho aqui? Porque ela é feminino. Aqui, às vezes, a mulherada erra. A mulherada diz assim, pode provar, eu mesma preparei. Não existe eu. Eu mesma preparei. Não existe eu mesmo preparei. Se alguém falar, uma mulher, né? Se alguma mulher falar, eu mesmo preparei, pode tomar o suco, eu mesmo preparei. Nada de eu mesmo. A mulher tem que dizer eu mesma. Eu mesma preparei o suco, eu mesma preparei o jantar. Elas próprias, porque é próprias. O as aqui, ó. O as. Para concordar com o feminino, que é elas. Elas próprias. E quando for eles, então eles próprios. Eles, os homens. Meio. Ô, prof, vamos sair hoje à noite? Não, pessoal, hoje eu tô meia cansada. Não, 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 não. Não existe meia cansada. Só meia furada, meia chulesenta e por que não meia perfumada? Meia, né? Na verdade, são as nossas meias. Meias. Agora, esse meia cansada, não.
Porque o meia, daí ficou do nariz para a direita, estou cansada do nariz para a esquerda, não. Não dá, né? Não dá para ser assim. Então, o meio poderá ser um adjetivo? Não, não. O meio poderá modificar um adjetivo. E daí ele vai ser numeral. Tá? Ou o meio acompanhar no substantivo. Vamos devagar, então. Ó, garrafas. Garrafas é o substantivo. Aí esse aqui vai significar metade. Como são as garrafas, é meias garrafas. Como é o quilo, é meio quilo. Como é a hora, é meia hora, tá? Aqui, acho que nós erramos em duas. Quando eu falo nós, né? Usando vocês, a população. A população erra no meio dia e meio. Que horas são? Meio dia e meio. Não, não existe meio dia e meio, pessoal. É meia hora. Então, meio-dia e meia. Meio-dia e meia hora. E também erramos ali no quilo, né? No quilo. Ninguém fala meia quilo. Mas o correto é 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas e 500 gramas. Nada de 500 gramas de carne. E nem 500 gramas de mortandela. Agora, esse meio poderá significar um tanto, e aí ele vai estar acompanhando um adjetivo, né? Um adjetivo. E aí ele vai ter o valor de advérbio. Aí, pessoal, pode ser homem, pode ser mulher, pode estar tudo junto e misturado, que vai ser sempre meio. Então, o homem hoje está meio cansado. A professora Helena hoje está meio cansada. A Helena, a Júlia, a Cláudia e a Lúcia estão meio cansadas. Nada de meia cansada. Então, vamos pôr nomes aqui. Helena, Ana, Lúcia, Maria e Alete estão cansadas. Vejam que são várias. Helena, Ana, Lúcia, Maria e Alete. E ficou meio, porque o advérbio não se flexiona. Então, se vier numa prova assim, perguntando a classificação de meios, por exemplo, já pode eliminar o advérbio, porque o advérbio não possui plural. Tá? Aí, esse meios, ou vai ser o numeral de metade, meios quilos, meios litros. Professor, existe essa construção meios litros? Existe. Hoje eu comprei 3 meios litros de leite. Então, meio litro de leite de vaca, meio litro de leite. E agora? Leite de cabra. Acharam que não ia ter, né? E meio litro de leite de égua. A égua dá leite. E o leite da égua é maravilhoso para fazer remédio. Casa, página mais o número. Então, eu tenho lá casa. A casa. Casa é feminino. Mas aí vai vir o número, o numeral, o número. Então, vai ter que ficar no masculino. Helena mora na casa 2. E abro o livro na página 2. Na página 2, na página 21, na página 22, na página 31. Moro na casa 2. Quem será que mora na casa 1? Então, sempre aí o masculino. Agora, esse 13, pessoal, podem estudar. Isso aqui sempre tem. Por quê? Primeiro, qual é a característica? É o verbo ser. Geralmente nem no é, mas pode vir no foi, não era, não será, não seria. Aí eu tenho o verbo ser e um adjetivo, que nós chamamos de predicativo do sujeito. Observem agora, eu vou perguntar o que é bom para colar porcelana? Clara de ovo é o nosso sujeito. Junto com esse sujeito, clara de ovo, aqui onde eu estou com o cursor, antes da clara, tem algum artigo, tem algum adjetivo, tem algum pronome? Não, não tem nada.
Então, o verbo vai ficar no singular e o adjetivo vai ficar no masculino. É bom para colar porcelana. O que é preciso? Paciência. Paciência é o nosso sujeito. Antes de paciência, eu não tenho nenhum artigo. Então, também vai ficar no masculino. Paciência é preciso. Não tenho nenhum acompanhante. Nada é proibido. Agora, comparem com esse aqui. O que é proibido para caminhões? O que é proibido? É a entrada. O sujeito é a entrada de caminhões. E o entrada está acompanhado aqui desse azinho. Agora tem o acompanhante. Vou deixar bem grandão aqui esse azinho. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Combinar este azinho aqui, pessoal. Combinaram. É proibida a entrada de caminhões. O que é necessário? A paciência. A paciência. Paciência é o nosso sujeito. Só que o nosso sujeito paciência veio acompanhado do a, que é o nosso artigo. Ó, esse aqui vai deixar maior ainda. A paciência. Então, este azinho aqui vai combinar com a paciência. Vai combinar com esse azinho. A paciência é necessária. Viram a diferença? É necessário. Se eu tirar esse azinho aqui, ó, se eu tirar este a, aqui eu vou ter que mudar para necessário. Paciência é necessário. Essa aqui, pessoal, podem estudar. Essa podem estudar, e sempre tem questãozinha. E o 14, que é bem de boa, já estamos terminando aqui, né? As nossas anotações sobre a concordância nominal, é referente ao pronome de tratamento. Nós temos os pronomes de tratamento, que nós chamamos do trato informal, do dia a dia. Você, senhor, senhora, senhorita, dona. Temos aqueles bonitos. Sua Majestade, Vossa Excelência, Sua Alteza. Então, quando nós encontrarmos esse pronome de tratamento cerimonioso, Sua Santidade, para quem eu uso o Vossa Santidade, Sua Santidade? Para o Papa. O Papa. Papa é homem, é do sexo masculino. Mas eu não posso, e a palavra santidade é feminina, né? Sua é feminino. Mas eu não posso dizer que o Papa é generosa. Então, eu uso o generoso. Mesmo o sua sendo feminino e o santidade sendo também feminino. Referindo-se ao governador, disse que Sua Excelência, Sua Excelência é feminino. Mas eu estou falando de quem? Do governador. Então, por isso que eu vou dizer que ele era simpático. Agora, se eu me referisse à governadora, né? Aí eu diria que ela é simpática. Aí seria a concordância normal. Isso aqui, pessoal, quando a gente faz esse tipo de concordância, nós podemos chamar de concordância. Claro que é a concordância nominal, né? Mas eu posso chamar isso aqui de concordância ideológica. Porque ideológica, ela concordou com a ideia. Concordou com a ideia. Então, concordância ideológica ou silepse. Silepse. Então, aqui nós temos um caso de concordância ideológica ou uma silepse. Por que silepse? Porque, como vossa... e os pronomes de tratamento cerimonioso sempre com letra inicial maiúscula, né? Vossa excelência. Vossa Excelência. Vossa é palavra feminina, excelência é palavra feminina. Mas aí eu vou usar o verbo na terceira pessoa do singular, veio. Se eu for usar aqui um adjetivo, aí eu vou usar simpático. Por que simpático? Então, aqui, como eu concordei com o sexo da pessoa, eu tenho a concordância ideológica ou silepse.
Se eu usasse Vossa Excelência é simpática, daí seria a concordância gramatical. Vamos lá. São Paulo, eu fiz para ela, de que, não, né? Eu tenho São eu usei esse léxico, eu disse que São Paulo. Aí eu fiz a e praticar, ou muito da história da igreja. Temos aqui algumas dicas, algumas regrinhas da concordância, não, aulas seriam curtinhas, né? E na próxima aula já vamos falar das nossas questões. Conselho de Helena, assistam essa breve revisão, essa revisãozinha rápida, façam as questões, tá? E depois assistam a minha correção das questões, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!